Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo. Vamos concluir o nosso conteúdo, né? Que é o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos trabalhar os capítulos de 13 a 16 deste curso de introdução às epístolas de Paulo, de modo particular, a epístola de Paulo aos Romanos, ok? Seja bem-vindo à nossa aula, Deus abençoe você e que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus nesta aula de hoje. Veja, a gente precisa entender que Romanos ele é uma peça doutrinária de Paulo muito significativa para a vida da igreja como um todo. E é uma carta que vai exigir de nós muita atenção, de profundidade teológica e compreensão do que o texto quer nos ensinar. Então, nós vamos observar, por exemplo, o contexto de Romanos capítulo 13, onde nós lemos que é um contexto de escravidão, havia um contexto de ditadura, havia tributação em excesso sem nenhuma representação, e havia também a perseguição religiosa, tudo sofrida pela igreja. Então, a igreja era formada de muita gente escravos, vivia sob a tirania do império, havia uma tributação excessiva, Paulo vai falar inclusive disso neste capítulo 13, e havia também perseguição religiosa sobre aqueles que se levantavam contra o Estado e não adorando o imperador, não cultuando o imperador ou não se submetendo à legislação do imperador que era contrário à palavra de Deus. Então, um ponto que se destaca no capítulo 13 é quando Paulo ele recomenda a submissão às autoridades. E você poderia dizer assim, mas esse é um ensino de Paulo, mas Jesus também ensinou isso. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Já em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz que toda pessoa deve estar sujeita à autoridade governamental, pois não há autoridade senão a de Deus, e as que existem são estabelecidas por Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a dizer que toda a pessoa, essa expressão pessoa aqui, né, toda a pessoa, deixa eu pegar aqui a canetinha, gente, toda a pessoa, né, a palavra no grego é a palavra alma, tá? Então toda a alma esteja sujeita às autoridades, pois não existe, não há autoridade que não proceda senão de Deus ou que não proceda de Deus, né? Então esse é um ponto muito interessante. E as que existem são por Deus estabelecidas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns pontos. Primeiro, cada pessoa deve ser sujeita à autoridade. Outro ponto que é estabelecido é que toda autoridade ela procede de Deus. E aquelas autoridades que existem porque são estabelecidas por Deus. Esses são os conceitos que o capítulo 13 de Romanos ele elenca, coloca para nós de maneira muito interessante nas nossas vidas, né? Muito bem. Há um paralelo muito significativo aqui em Romanos 12 e Romanos 13, né? Então, Romanos 12, você tem a responsabilidade pessoal sendo estabelecida. Romanos 13 é a responsabilidade do governo. Romanos 12, ofereçam seus corpos como sacrifício santo e vivo diante de Deus. Estejam sujeitos às autoridades governamentais. Nunca pague de volta o mal com o mal, né? Minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. E o governo não carrega a espada à toa, pois é ministro de Deus e vingador que traz a ira sobre aquele que pratica o mal. Outro paralelo está no capítulo 12, versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal praticando o bem. Os governantes não são motivos de medo do bom comportamento, mas daquele que pratica o mal, né? Então, esse paralelo ele é muito comum que você vai ter aqui na carta e é uma época que Paulo vai desenvolver dentro da estrutura do próprio texto como um todo, né? Então, Romanos 13, 2 diz, portanto, quem resiste à autoridade se opõe à ordenança de Deus, e aqueles que se opuserem receberão sobre si mesmo condenação. Então, veja bem, eu resisto à autoridade é igual a estar resistindo ao Senhor. Paulo ele coloca esse paralelo muito grande, porque Paulo não quer que os crentes de Roma sejam crentes revoltosos, que pratiquem revolta gratuita, né? Mas Paulo estabelece critérios. O critério é se você se sujeita à autoridade, entenda que a autoridade é colocada pelo Senhor. Se você rejeita a autoridade, você está resistindo ao Senhor.
Um outro ponto que se estabelece aqui é o paralelo que é colocado entre ter medo sem medo da autoridade e possuindo medo da autoridade constituída, né? Então, faça o que é bom e você não tem medo da autoridade. Se você fizer o que é mal, você deve ter medo da autoridade. Sem medo da autoridade, você deverá fazer aquilo que é bom, porque você vai trazer elogios sobre você. Mas se você faz o que é mal, tenha medo, tenha temor de fato. A autoridade é ministra de Deus para aquele que pratica o bem, e a autoridade também é ministra de Deus e vingador sobre aquele também que faz o mal. Então aí nós entramos na chamada discussão que se levanta quando a gente lê uma passagem dessa sobre o estabelecimento de uma guerra, de um conflito bélico, uma nação invade outra nação e tal. E aí daí desse texto se desenvolveu a teoria da guerra justa, né? Inclusive a Constituição de Fé de Westminster ela vai tratar exatamente disso e apela para Romanos 13 quando vai tratar dessa questão, né? Então, o que é uma guerra justa? Né? Uma causa justa, ou seja, a defesa de uma nação, a defesa de um país. Podemos colocar como exemplo o país lá da Ucrânia, que é invadido pela Rússia, nós conhecemos a história, e aí o direito à defesa deve ser mantido, né? É o caso de Israel sendo atacado por vários grupos, e ele tem o direito da autodefesa, então uma defesa justa, ou ir atrás de quem perpetrou a maldade contra ele. A intenção correta, ou seja, um desejo de promover a paz, às vezes você quer promover a paz e é necessário fazer guerra. Uma chance razoável de sucesso, ou seja, você vê que tem sucesso, então você vai lá e realiza o processo de guerra para manter a paz. O fim é proporcional aos meios utilizados para alcançar, ou seja, aquilo que eu quero, a finalidade deve ser de acordo com os meios que eu vou empregar. A guerra deve ser considerada como sendo sempre o último recurso a ser utilizado. Ela deve vir de uma autoridade legítima e deve ser feita dentro da guerra uma distinção entre aqueles que são combatentes e os civis. Então, isso aqui é a teoria da guerra justa que permeia o mundo civilizado. O mundo civilizado permeia dentro dessa estrutura, né? Já em Romanos capítulo 13, de 5 a 7, é dito que, portanto, é necessário estar em sujeição, não por causa do temor ou do furor, mas também por causa da consciência. Eu não devo me submeter porque eu tenho medo de ser punido, mas eu devo me submeter porque minha consciência exige assim. Por isso, vocês também pagam impostos, pois os governantes são servos de Deus, dedicando-se a isso mesmo. Ou seja, os impostos que são pagos pelo contribuinte deveria gerar no governo o senso de que o governo deve proteger as esferas da nação, né? Daí a todos os que lhe é devido, né? Imposto a quem imposto é devido, costume a quem costume, medo a quem medo, né? Honra a quem honra. Né? Então, esse é o ponto que é estabelecido lá pelo apóstolo Paulo. Então, toda a estrutura do pensamento de um crente está vinculado a entender que Romanos 13 ele nos cerca, nos coloca frente à autoridade do Estado, que é o Estado, e o Estado tem sua autoridade delimitada pela vontade de Deus. Então, deve ser um Estado em sujeição, não por causa do temor, né, mas por dever de consciência, ok? Agora a questão é, quando o governo está envolvido no mal ou na prática do mal, o que você deve fazer, né? Primeiro, você deve obedecer às leis que não contradizem especificamente a lei de Deus. E aqui a gente entra naquilo que nós chamamos de o direito legítimo de resistir ao Estado quando o Estado te exige algo que é contrário à palavra de Deus, né? Segundo, denuncie a injustiça, procure promover a justiça e faça o que você puder, que estiver ao seu alcance, para ser uma influência para que o Estado faça o que é certo. Então, esses são os pontos que a gente precisa entender, né? Na tradição bíblica reformada, não quer dizer que nós não tenhamos direito a exercer o Estado. Um Estado tirânico, ele precisa ser resistido por aqueles que conhecem a palavra de Deus. Romanos 13:8 vai dizer o seguinte: não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor de um para com os outros, porque quem ama o próximo assim cumpriu a lei. Então, o alvo da nossa vida, veja, o Paulo agora vai dizer assim, ó, você já entendeu a função do Estado, você sabe a sua relação com o Estado, mas entenda, qual é a sua relação com o próximo? O amor. Você deve amar o próximo, né?
Porque quem ama o próximo guarda a lei. Quem ama o próximo não faz guerra. Quem ama o próximo não se submete a situações que possam provocar ira e ódio. Não, mas é alguém que vai sempre amar. Então aí você tem o bloco dividido da seguinte maneira. Nos versículos de Romanos de 1 a 7, você tem as outras: cumpra as suas obrigações para com o Estado, suas obrigações para com o próximo, né? Então você vai ter aqui, ó, as autoridades governamentais, você deve cumprir suas obrigações, envolve obediência à lei, sua obrigação para com o próximo é amar o outro, ou seja, expressar amor. Sua obrigação agora é viver, né, para viver como Jesus, seu papel é viver como um crente. Então, ter Cristo como Senhor da sua vida. Então, lei, amor e senhorio de Cristo estão ligados à vida do crente a partir da perspectiva de Romanos, capítulo 13. O versículo 11 de Romanos 13 diz que fazer isso sabendo a hora que já é a hora de despertar do sono, pois agora a salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. Então, qual é o contraste aqui? Paulo coloca noite e dia, né? A noite, ele fala de alguém espiritualmente adormecido, o dia de alguém espiritualmente despertado. A noite é aquilo que quase se foi, o dia tem a ver com aquilo que já existe, ou aquilo que está presente. A imagem daqueles que estão sem Cristo é apresentado como estando de noite. De dia, aqueles que já estão em Cristo. A noite implica onde nós morávamos, no local de trevas, de pecado, de miséria, né? O dia onde nós somos chamados a viver. A noite indica que devemos deixar de lado as ações que são próprias das trevas. Dia é exatamente onde nós caminhamos de acordo com a luz. A noite envolve a bebedice, a embriaguez, a promiscuidade sexual, a sensualidade, a contenda, o ciúme, e o dia envolve um comportamento honesto e santo durante como o dia, né? Aqui a noite envolve a carne e suas concupiscências e o dia envolve o revestir-se de Cristo. Romanos 13, de 12 a 14 agora. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada façais nenhuma provisão para a carne quanto às suas concupiscências. E aí eu tenho Paulo dizendo assim no capítulo 12, apresente seus corpos vivos como sacrifícios vivos. Transforme a sua mente. Como você lida com o outro, amando o outro, né? Como você lida com as pessoas de fora, as pessoas que são autoridades, né? Sujeite-se às autoridades. Ame-se aos outros como comunidade da aliança. E aceite os fracos na fé. Esse é o fluxograma de toda a carta a partir do capítulo 12, né? Lembra lá, o capítulo 12 é a aplicação prática do conteúdo que ele havia dito nos 11 primeiros capítulos, né? Então, nos 11 primeiros capítulos, Paulo desenvolve a teologia. Do capítulo 12 para frente, ele desenvolve a prática dessa teologia. E aí chegamos no capítulo 14 de Romanos, versículo 1, 14 de 2 a 5 e 14 de 6 a 12. Esse bloco é interessante. Primeiro, ele vai dizer assim: aceite aquele que é fraco na fé, mas não com o propósito de julgar as suas opiniões. Uma pessoa tem fé que pode comer todas as coisas, mas quem é fraco come apenas vegetais, né? Legumes. Aquele que come não deve considerar com desprezo aquele que não come, e aquele que não come não deve julgar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo de outro? Para o seu próprio mestre, ele fica de pé ou cai. Ele permanecerá, pois o Senhor é capaz de fazê-lo ficar de pé. Então, Paulo ele começa a mostrar a discussão hoje do irmão fraco na fé, que é muito comum hoje nas igrejas de modo geral. Pessoas acham que pode fazer determinadas coisas quando não pode fazer determinadas coisas. Paulo está dizendo assim, olha, Paulo está dizendo, deixa de fazer o que você deve fazer, irmão que é forte. Não. É o seguinte, olha, você que é fraco, não julgue quem é forte. E você que é forte, não despreze quem é fraco, mas andem juntos porque Deus aceitou a ambos. Então, irmão mais forte, irmão mais fraco. Esse é o contraste que Paulo vai desenvolver aqui, né? Então, tem fé que ele pode comer todas as coisas, o irmão mais fraco acha que só pode comer vegetais.
ele não deve olhar o seu irmão mais fraco com desprezo, né, irmão mais forte, mas também o irmão mais fraco não deve julgar aquele que come. Então, nem um lado nem outro, né? O que a gente tem visto hoje, um exemplo bem básico que a gente tem nas igrejas evangélicas de modo geral, a prática da mesa do Senhor, da ceia, né? As pessoas tendem a colocar vinho, porque tem alguns irmãos que tiveram algum problema com álcool, papapá. E aí a pessoa, o irmão mais fraco, fica ditando como o irmão mais forte viver em relação a esta questão do sacramento. A gente precisa ter maturidade para lidar com isso, e o sacramento tem que ser com vinho mesmo, tá? Não tem outra desculpa não, é vinho mesmo, né? Mas a discussão, ela gira em torno disso, ou jogar bola, jogar futebol, comer carne do tipo carne suína. Essas discussões, elas acabam vindo para a igreja como um todo, né? Se o crente pode ou não ouvir música secular ou não. Então, essa discussão, ela está inserida nisso aqui que Paulo está colocando, tá? Então, Paulo, ele coloca para nós algo muito importante para a gente entender. Quem é forte, tome cuidado para não causar nenhum dano espiritual ao fraco. Mas quem é fraco, não tente dominar o forte com sua fraqueza. E aí chegamos no capítulo 14, versículo de 2 a 5, onde Paulo coloca dois exemplos de aceitação em relação ao irmão mais fraco, né? Primeiro, ele coloca o comer e coloca a questão dos dias, que o como e a questão dos dias, né? Um acha que pode comer, outro acha que não pode comer, outra questão de dias, menos dias, mais dias, dias mais santos, dias menos santos, né? E Romanos, de 14, de 6 a 12, ele coloca princípios de aceitação. Quais são os princípios de aceitação que você deve aceitar em relação aos irmãos mais fracos e irmãos mais fortes? Submissão, né, a Cristo, senhorio a Cristo, entender que o julgamento não é feito de maneira temerária. Então, mas se você, por que julga seu irmão? Ou ainda porque você considera seu irmão com desprezo? Pois todos nós comparecemos diante do tribunal de Deus, pois está escrito: vivo eu, diz o Senhor, todo joelho se dobrará de mim e toda língua louvará a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então Paulo, ele diz assim, olha, para de tentar julgar o outro, porque cada um vai responsabilizar-se diante de Deus da maneira como se comportou diante dele, ou da maneira como encarou a sua palavra e vivenciou, né? Então lembra, todos estaremos diante do tribunal de Deus. E ele está citando aqui Isaías 45, versículo 23. No versículo 13, agora, Paulo diz assim: portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas determinemos isso, não colocar um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho de um irmão. Então, primeiro, seja zeloso com o irmão que você convive, com quem você ama e a quem você tem tudo isso, né? Romanos 14, de 1 a 12, diz assim: não julgueis uns aos outros, né? E Romanos, de 13 a 23, vai dizer assim: não ofenda uns aos outros. Então, primeiro, eu não julgo e eu também não devo ofender. Essas duas relações estão basicamente ligadas ao contexto que Paulo estabelece em Romanos 14. Então, Romanos 14 não diz nada do que muitas vezes as igrejas pregam, né? Olha, você pare de beber, você pare de ouvir música secular. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte: olha, julgue as coisas com amor, cuide um do outro, né? Não julgue uns aos outros, mas também não ofendam uns aos outros. Caminhe no equilíbrio, né? Ele não prega a abstinência, né, aqui nesse texto, mas ele prega a convivência mútua e a compreensão mútua e amorosa. Nos versículos 14 a 15, agora, ele diz que estou convencido de que o Senhor, de quem nada é impuro em si mesmo, mas para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para ele é imunda. Pois se por causa da comida o seu irmão está ferido, você não está mais andando segundo o amor. Não destrua a sua comida, aquele por quem, né? Não destrua com sua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, Paulo diz assim, olha, se tua comida está causando algum escândalo ao irmão, evita, né? Evita, não usa a comida como desculpa para destruir o irmão, né? Paulo diz assim, seja abstênico, né? Vou parar de comer carne você agora, vergando. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte, olha, evita fazer isso na frente desse seu irmão, né? Você ainda não está andando segundo o amor. Então, ame. Versículos 16 e 19. Portanto, não deixe que o que é bom para você seja considerado mal, porque o reino de Deus não é comer e beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Paulo está dizendo assim, ó,
Não deixe que aquilo que você gosta se torne algo mal para outra pessoa, né? Porque o reino de Deus é muito mais do que isso, né? Pois aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então busquemos as coisas que contribuem para a paz e edificação dos outros. Ou seja, para de criar confusão, problema por causa disso. Mas agora caminha de acordo com a graça de Deus, né? Muito bem. Então busque a edificação dos outros, fazendo a obra de Deus à maneira de Deus. Então, aprovado o trabalho para Deus, pois aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. 14 e 18 diz isso. A obra de Deus é unificadora, portanto, busquemos as coisas que contribuem para a paz e edificação uns aos outros. Então, lembra lá, a paz de Deus, a obra de Deus traz unidade, não desunião, né? Desunião. A obra de Deus não é destrutiva, não destrua a obra de Deus por causa do alimento. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas são más para o homem que come e se ofende. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que faça seu irmão tropeçar. E aí a obra de Deus opera a partir dos motivos internos e corretos. Mas quem duvida é condenado se comer, porque o seu comer não é de fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, se eu não creio, então eu acabo tendo esse problema, né? Ah, eu devo comer? Eu digo assim, você vai comer, mas a sua consciência diz que não, então não faça. A obra de Deus exulta em uma consciência limpa, né? Aqui você tenha com sua própria convicção diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ok? E aí chegamos aí no paralelo, né? Capítulo 14, 22, 14, 23. Então, aquele que não come se condena, aquele que duvida se condena, né? Ele está feliz, ele é condenado. Ele age com fé, mas aquele que duvida age de acordo com aquilo que ele acredita. Lições de Romanos 14. O que é que a gente aprende com Romanos 14? Veja bem, que é possível treinar a consciência, os motivos que sim, de fato importam, e algumas questões são maiores do que as nossas caixas teológicas, né? Quer dizer que tem um grupo, uma linha teológica, e vamos lá, vou fazer, não. Tem algumas coisas que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, terminamos aí Romanos 14, agora entramos em Romanos 15, né? Então, Romanos 14, que a gente viu não julgue os outros. Romanos 14, segunda parte, não faça os outros tropeçarem. E Romanos 15, agora, não apenas agrade a si mesmo, né? Então, Romanos 15, de 3 a 4, diz, pois, nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas como está escrito, as aprovações daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito nos tempos anteriores foi escrito para a nossa instrução, para que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo, ele começa agora a trabalhar sobre o que deve nos agradar, né? Não a nós mesmos, mas o que deve fazer, o que nós devemos fazer agradar ao Senhor. Aqui, ora, o Deus que dá perseverança e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns aos outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, nesse texto você tem Deus, você tem a perseverança e encorajamento dentro dessa estrutura, né? Essa perseverança e esse encorajamento estão vinculados àquilo que Deus é, o Deus de consolação e aquele que persevera o seu povo. Aqui eu tenho um ponto crucial que tendo a mesma mente e a mesma voz, ou seja, sejam unânimes na mente e no falar, né? No pensar e no falar de acordo com o Evangelho. E aqui eu tenho a cruz de Cristo como sendo o centro da nossa existência. Portanto, aceites aos outros, assim como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. Aqui eu tenho aqui Romanos 15, de 5 a 6, né? Romanos 5, de 5 a 6, é estabelecido dentro do processo da própria palavra de Deus aqui no nosso texto, né? Esse texto, ele é importantíssimo aqui para a gente considerar, ok? Veja bem, portanto, aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. Então, Romanos 15, de 5 a 6, trabalha o seguinte, que Deus conceda a você... Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Que Deus conceda que você tenha uma mesma mente. A mesma mente aqui, gente, implica necessariamente
no ter o mesmo pensamento teológico, pensar da mesma maneira que agrada a Deus, que honra a Deus, e que a mesma convicção doutrinária e teológica se faça presente na vida da igreja. Romanos 15:7 vai dizer assim: aceite uns aos outros, agindo como se fosse da mesma mente, no mesmo pensar, da mesma forma. Então, de um lado, eu tenho lá a ideia de nós termos o mesmo entendimento doutrinário, e a gente percebe que a verdadeira unidade, comunhão de uma comunidade está ligada ao pensamento doutrinário. Ignorar isso seria exatamente ignorar o que a Bíblia ensina sobre a unidade dos irmãos, unidade na fé, o caminhar na fé. Então, essas coisas fazem parte da nossa vida como um todo. Nós somos crentes em Cristo Jesus nessa direção. Pois eu digo que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. E para os gentios, para glorificar a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Portanto, louvar-te-ei entre os gentios e cantarei o teu nome. Aqui está citando o Antigo Testamento, né? Então, Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Lembra lá, Paulo ele retoma o tema das promessas aos pais, e ele diz ali que Cristo ele vai se tornar servo, escravo da circuncisão para que pudesse se cumprir as promessas que foram feitas aos pais, para os gentios, para que possam glorificar a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Portanto, louvar-te entre os gentios e cantarei o teu nome. Então lá, ele traz a palavra de Deus, por assim dizer, aos judeus, circuncisão, e ao mesmo tempo ele traz uma palavra de redenção também aos gentios. Daí o louvor de Deus exaltado tanto entre judeus e gentios nesse contexto, né? Muito bem. Então aqui o ministério de serviço de Jesus era, como é que era o ministério de Jesus? Eram os judeus e os gentios. Nos judeus, ele se tornou servo da circuncisão em nome da verdade, confirmando as promessas feitas aos pais. Então ele se encarna, aceita toda a legislação judaica sobre ele, carrega todo o peso disso, para que de fato as promessas feitas aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, se cumprissem na pessoa dele. Mas nesse sentido, se estende também aos gentios. Essas promessas feitas aos pais falam de como os gentios viriam a glorificar a Deus. E aqui é interessante, porque você tem lá o caso lá onde diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, esse é o ministério de Cristo sendo apresentado como um todo. Romanos 15:13 diz: ora Deus, o Deus da esperança, vos encham de toda a alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nesse contexto aqui, querida igreja, a gente aprende exatamente que a Deus, ele é quem nos preserva e nos faz perseverar. Note bem que Deus, ele enche toda alegria e paz, né, para que nós abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo, né? Então aqui eu tenho aqui, Deus da esperança é apresentado na Escritura, e ele traz a fé, alegria e paz, que você vai abundar em esperança. Então Deus de esperança traz fé, traz alegria e paz. E isso resulta em nós esperança. E aqui você percebe que é um paralelo com o fruto do Espírito. O Espírito é quem vai fazer isso, né? Então, aquele fruto do Espírito que Gálatas capítulo 5 menciona, Paulo, de maneira teológica, de maneira condensada, coloca aqui no capítulo 15 de Romanos. E aí eu tenho agora o corpo da Epístola dos Romanos como um todo, para a gente caminhar para o final da nossa aula. Então, o corpo da Epístola aos Romanos está aí, do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 15, versículo 13. Eu tenho lá, o Evangelho foi prometido no Antigo Testamento, capítulo 1, de 1 a 6. A obediência à fé está sendo pregada a todas as nações, capítulo 1, versículo 5. A graça e a paz para você é manifestada, capítulo 1, versículo 7. Sua fé está sendo proclamada em todo o mundo, capítulo 1, versículo 8. Planos de viagem, eu oro para que eu possa finalmente ir ter até vocês, capítulo 1, versículo 10. Paulo quer ser encorajado pelos cristãos romanos, capítulo 1, versículo de 11 a 12. A desejada viagem de Paulo a Roma foi impedida até o momento presente, capítulo 1, versículo 13. E Paulo quer pregar aos gentios e bárbaros, capítulo 1, versículo de 13 até o capítulo 15.
Isso aí até o versículo 15. Aí você percebe, do capítulo 1, 16, até o capítulo 15, versículo 13, é todo o corpo da epístola sendo desenvolvido doutrinária, veja, e praticamente, né? Doutrinária por quê? Porque ela vai ter elemento doutrinário a partir do capítulo 1, versículo 16 e 17, e ela segue até o capítulo 12 com até o capítulo 11 com doutrina, e capítulo 12 começa a praticidade. E aí no capítulo 15, de 14 a 21, Paulo aspirava a pregar o evangelho às nações. A desejada viagem de Paulo a Roma muitas vezes foi impedida novamente. Capítulo 1, versículos 15, capítulo 15, versículo 22. E aí você tem lá, né? Paulo deseja ser ajudado pelos cristãos romanos. Capítulo 15, versículo 25. Planos de viagem, ele foi impedido de ir até você novamente. Você percebe isso no texto. O relato de sua obediência chegou a todos. Capítulo 16, versículo 19. E eu tenho aí a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Capítulo 16, versículo 20. E eu tenho aí a obediência, a fé dada a conhecer a todas as nações, 16, 26. E o evangelho foi predito no Antigo Testamento, foi pregado. Capítulo 16, 27, 25 a 27. Você percebe que a estrutura ela é quiástica, né? Você percebe lá, ó, aqui o evangelho foi predito no Antigo Testamento, o evangelho foi predito no Antigo Testamento. A obediência está sendo de todas as nações pregada, a obediência e a fé é dada a conhecer a todas as nações. A graça e a paz para você, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sua fé está sendo proclamada no mundo, o relato da obediência chegou a todos, né? Planos de viagem para que possa finalmente com vocês, plano de viagem foi impedido até chegar até vocês, né? Paulo quer ser encorajado pelos cristãos romanos, Paulo deseja ser ajudado pelos cristãos romanos, né? A desejada viagem de Paulo, aqui, ó, aqui, tá vendo? A desejada viagem de Paulo a Roma foi impedida até agora. Aí aqui, ó, a desejada viagem de Paulo a Roma muitas vezes foi impedida, né? Paulo quer pregar aos gregos e os bárbaros. Paulo aspirava a pregar o evangelho às nações. E aqui o X da epístola, né? O corpo de Romanos está aqui, né? O centro do debate da epístola está aqui, ok? Do capítulo 1, versículo 16 em diante, esse é o centro de todo o debate da epístola, justificação pela fé, né? É o tema que ele vai desenvolver aqui. Muito bem, e aí eu tenho aí algumas questões geográficas, né? Paulo diz assim, por esta razão, muitas vezes fui impedido de ir até você, mas agora, sem mais lugar para mim nessas regiões, e desde que há muitos anos tenho desejado ir ter convosco, há muitos anos, né? E sempre que vou à Espanha, né? Então ele começa a colocar aqui para nós a sua viagem missionária. Pois espero ver-o de passagem e ser ajudado por você no meu caminho para lá quando eu estiver desfrutando da sua companhia por algum tempo, mas agora estou indo para Jerusalém servindo aos santos. Ele sai de Éfeso, vai para Jerusalém, pois a Macedônia e a Maia tiveram o prazer de fazer a contribuição para os pobres entre os santos de Jerusalém. Inclusive, essa fala de Paulo aqui, ela vai ser reverberada, ela vai ser repetida lá em Coríntios, né? Segundo Coríntios, ele vai mencionar esse fato novamente. Portanto, quando eu terminar isso, colocar o meu selo neste fruto deles, irei por meio de vocês até a Espanha. O desejo de Paulo é ir para cá, trazer aqui, ó, a Espanha. Paulo quer vir para cá, né? Então, Paulo, ele vai ser de Jerusalém, vai a Roma, e de Roma ele quer vir para Espanha. Esse é o objetivo dele. Rogo aos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis comigo em vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos desobedientes da Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, para que eu possa ir até vocês com alegria, pela vontade de Deus, encontrar descanso revigorante em sua companhia. Então ele ora aos irmãos, né? Exorta, né? Roga, implora, pede para que eles continuem orando por ele, né? Aí eu tenho aí umas regiões em que Paulo trabalha. Recomendo a Febe, que é serva na igreja que está em Cencreia, capítulo 16 de Romanos, né?
Então, essa irmã está em Secreia e ele recomenda a ela, a Febe, aquela igreja, né? Ela é serva, ela serve. E que vocês a recebam no Senhor de uma maneira digna dos santos, e que vocês a ajudem em qualquer assunto que ela possa precisar de vocês, pois ela mesma também tem sido uma ajudante de muitos, inclusive de mim. E aí os versículos 16, 17 e 18 diz: agora eu os exorto, irmãos, a manter seus olhos naquele que causam dissensões e obstáculos contrários ao ensino que vocês aprenderam e se afastem deles. Pois tais homens são escravos, não de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de seus próprios apetites. E por sua fala suave e lisonjeira, se eles enganam os corações dos desavisados. Paulo fala dos falsos mestres aqui, né, nesse contexto. E aqui, pois, o relato de sua obediência chegou a todos, por isso me regozijo por vocês, mas quero que sejam sábios no que é bom e inocentes naquilo que é mal. O Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A graça ao Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E aí você tem o encerramento da epístola como um todo, né? Ele assim termina dizendo: eu, Técio, que escrevo esta carta, saúdo-vos no Senhor. Técio, provavelmente é um amanuense que Paulo utilizou para escrever a carta. Paulo ditou a carta e Técio escreveu. Gaio, anfitrião, né, de mim e de toda a igreja, saúda-vos. E Erasto, o tesoureiro da cidade, cumprimenta você. E o quarto irmão, né? Então, ele trabalha aqui dentro dessa estrutura, né? As saudações e tudo mais, mostrando os seus companheiros e o alcance do evangelho, né? Técio, o amanuense, era o amanuense de Paulo, Erasto, tesoureiro da cidade, e quarto, né? Quarto aqui é um personagem muito interessante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que há muito tempo está oculto, né? Mas agora está manifestado pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações, levando a obediência da fé. E ao único Deus sábio, por meio de Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. E aqui encerra, de fato, a carta de Paulo aos Romanos. Ok? Você percebe aqui que ele está vinculado, né? O meu evangelho, revelação do mistério, vindo pelos profetas. Então, vê, a carta como tudo, ela é revelacional, ela tem conhecimentos bíblicos. Ele termina com a doxologia, glorificando a Jesus Cristo como Deus eterno, né? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido neste curso de Romanos, crescido no conhecimento, e em breve estarei vinculando uma breve avaliação para que vocês possam fazer esta última avaliação desta disciplina. Um abraço, Deus abençoe, a gente se vê na próxima aula.